Um novo episódio do POcast está no ar. Venha explorar o universo da pesquisa operacional conosco. Olá, e aí, Marcos, como vai? Tudo bem? Então, olá aí a todos, né? Uma grande alegria estar em mais um episódio aqui do nosso POcast, né? Então, espero aí que o público goste aí do nosso bate-papo aí com a professora Andréia. Exatamente. Hoje temos uma convidada muito especial, professora Andréa Bonifácio, da Unirio, que nos dá o prazer de conversar conosco hoje. Como vai, Andréa? Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá a todos. Eu quero agradecer o convite do professor Euclides para participar desse episódio do POcast e poder divulgar o meu projeto, Pesquisa Operacional para Todos. Excelente. É isso que nós gostamos de fazer aqui, né? Dar visibilidade à APO. E para começar, André, então a gente sempre vai naquela primeira parte básica, né? Como você chegou aqui? Como você se interessou por pesquisa operacional? Dá para você contar um pouquinho da sua história? Dá, claro. Bom, a minha história começou, né, na graduação, fazendo matemática na UERJ e economia na UF. Quando eu cursava economia na UF, eu cursei a disciplina de pesquisa operacional 1 como uma disciplina eletiva na engenharia, e aquilo me chamou bastante atenção. Gostei muito da disciplina, mas aí eu acabei indo fazer um mestrado em informática na UFRJ, né? E esse mestrado em informática ele era voltado para grafos e algoritmos. Quando eu fui fazer o doutorado, aí eu já fui para a engenharia de produção na linha de pesquisa operacional. E aí foi na COP, o UFRJ, e aí foi que eu me envolvi também, ainda estava atuando com grafos, só que agora mais na parte de teoria espectral de grafos. Quando surgiu o concurso, na verdade, da Unirio, né, era um curso novo de engenharia de produção, né, é um curso pioneiro. O nosso curso de engenharia de produção ele tem ênfase em produção e cultura, é o único no Brasil com essa ênfase. Produção e cultura, desculpe, só para... Dá para você Produção. esclarecer um pouquinho o cultura aí nessa história para a gente? É o cultura mesmo, como é produção de tudo relacionado à cultura, né? Livros, teatros, vídeos. Então, nossos alunos eles têm aulas de laboratórios de audiovisual, né? Então, é essa junção da engenharia com a cultura e tem dado super certo, né? O nosso curso é uma criança ainda, mas tem formado excelentes profissionais. Nós temos aí, iniciou em 2010, então estamos com 11 anos de curso, né? Com nota 4 no ENAD. Né? Temos profissionais atuando em diversas áreas, não só com cultura, né? Ele está apto a atuar em qualquer área da engenharia de produção, porque lá ele tem toda a parte específica, né, necessária, né, definidas pela ABEPRO, né, que define a engenharia de produção. Ele cursa todas essas disciplinas, só que ele tem um bônus, né, que no caso é ter essas disciplinas voltadas para a gestão em cultura, de produção cultural também, né, que é uma formação bem diferente, que as pessoas normalmente, né, ficam surpresas, né, mas tem dado super certo. Legal, Então, desculpa, novamente, eu vou interromper porque achei muito interessante isso. Porque a gente fala em cultura, dá a impressão que não tem nada a ver com a área de ciências exatas. Mas as pessoas parecem que não. Quando você vai a um teatro, por trás daquela produção tem um trabalho que tem tudo a ver com engenharia de produção, né? É um exatamente, projeto, né? é isso. É um projeto. É um projeto, né? E é isso que a gente mostra, Tem né? início, Essa meio e fim, ligação, né? essa junção que a gente faz lá com o curso, que a princípio parece que não tem interseção, mas tem, né? Tem tudo a ver com o trabalho do engenheiro de produção, né?
por trás, né, de um filme, né, de uma produção, de uma telenovela, né, sempre tem o trabalho do projeto, da gestão, né, de um engenheiro por trás também, né? Então, hoje em dia, a gente já recebe muitos alunos que já têm a graduação, por exemplo, em teatro, em cinema, e que vão lá, né, interessados no curso por causa da ênfase, né? E iniciei no curso em 2010, né? Junto com o curso, a gente não tinha nem as turmas ainda de PO, né? Porque começava no quarto período, PO1 e PO2. E como eu tinha uma formação muito já, né, essa formação em economia, matemática, né, e havia lecionado em outras universidades particulares, já tinha dado aulas de economia, de grafos, de cálculo. Então, eu iniciei no curso lecionando economia, né, as disciplinas de economia, até começar as turmas de PO. Né? E aí a gente começou o trabalho em PO, né? E vocês sabem, né, que PO, né, de início é aquela disciplina que assusta, né, um pouco, né, porque ela é uma disciplina complexa, mas quando eles veem a aplicação, né, a gente chega a ver os olhinhos brilhando, né, que eles falam, nossa, a PO é a disciplina-chave da engenharia de produção, né? E hoje em dia eu tenho alguns ex-alunos, né, que estão cursando mestrado na COP, na UF, o professor Marcos O conhece, Marcos Vinícius está lá com a alguns, gente, né? o Marcos Vinícius, né, tem a Daniele, que está na COP, né, cursando também PO. Agora mudou, né, o nome da linha de pesquisa, não é mais pesquisa Mudou, operacional, tem um outro recentemente nome. mudou. Infelizmente, nós não temos uma pós-graduação lá, né, que dificulta um pouquinho, né, a gente aprofundar mais nos trabalhos de pesquisa, que a PO exige, né, um aprofundamento maior, mas, graças a Deus, eu tenho tido excelentes alunos, e depois, ao final, eu posso falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo com esses alunos. Ah, legal. Vamos conversar, sim, sobre o que os estudantes estão preparando, fazendo com você. Mas vamos entrar agora um pouco nesse seu projeto, né, que é uma coisa que chamou bastante atenção, que é o Pesquisa Operacional para Todos. Você pode dar uma ilustrada para a gente, começar a falar sobre ele? Vamos ver o que tem aí, o que a gente pode desvendar para o pessoal? Ok, posso, claro que eu posso. Esse projeto, eu escrevi no finalzinho de 2019, início de 2020. Ele é um projeto de extensão, ele está cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unirio, ele foi aprovado em fevereiro de 2020. Atualmente, nós somos uma equipe onde eu tenho um bolsista, né, de extensão, e 2 alunos que são voluntários e que me ajudam enormemente no projeto, mas já passaram outros participantes, né, outros alunos bolsistas no projeto, que também contribuíram para que esse projeto fosse, né, levado que a gente conseguisse implantar de fato o projeto. Bom, vou falar um pouquinho do que me motivou, né, ao projeto. Né? Foram alguns fatores e poderia dizer que o primeiro foi o fato dos meus alunos sempre pedirem para gravar as minhas aulas. Né? As aulas de PO, elas são aulas muito intensas, né? Utilizam muitos recursos e tem muitos detalhes, então eles sempre saía a turma, entrava a turma e era um pedido comum, né? Pedir para gravar as minhas aulas, e aquilo sempre me deixou muito desconfortável um pouco, porque sempre fui muito tímida, né? Um ambiente de sala de aula é um ambiente assim que você não consegue controlar tanto, né? E às vezes eu negava. Um outro motivo foi porque durante as minhas disciplinas eu usava a plataforma Moodle para disponibilizar o conteúdo da disciplina, e os alunos tinham uma certa dificuldade para ter acesso ao Moodle.
Então, eles me solicitaram para que eu criasse uma página no Facebook, né, para disponibilizar o material para eles. E foi isso que eu fiz, eu criei essa página no Facebook. No entanto, desde que eu criei a página, né, a página ela tinha o nome da disciplina, né, o nome da universidade e o período. Né? Então, era PO1, Unirio 2021.1, por exemplo. Né? E era uma página fechada, né, eu tinha que pedir para entrar na turma. Só que desde que eu comecei, eu recebia dezenas de pedidos de pessoas de fora, né, da disciplina, que não eram alunos da disciplina, pessoas de fora do curso, né, e aquilo foi me chamando muita atenção, porque, né, terminava semestre, começava outro semestre, e dezenas de pedidos, e quem eram essas pessoas? Né, da onde eram, qual era o interesse, eram estudantes de PO de outras universidades. Então, aquilo me chamou a atenção, né? E eu fiquei me perguntando, então, esses dois motivos que eu falei, né? Já aliado ao fato de eu estar desejosa de um projeto de extensão, né, voltado para a pesquisa operacional, né, porque eu já tinha participado de outros projetos de extensão, mas não eram em PO, né, mas eu queria um focado em PO, então, aliado a tudo isso, surgiu a ideia do projeto. Né? Então, só para esclarecer, né, eu queria falar o que é extensão universitária. Né? A extensão universitária ela é a comunicação, né, que a universidade tem com a sociedade, né? Uma forma da universidade conseguir interagir com a sociedade através de diversas ações. Então, as pessoas, uma parte da sociedade acredita que o professor ele trabalha ensinando, dando aula e planejando aquelas aulas, né? Mas só que o professor faz muito mais do que isso. E dentro da universidade, no caso da universidade pública especificamente, a gente tem que atuar em 4 vertentes, né? Que seriam ensino, pesquisa, extensão e gestão. Eu sempre achei que eu, né, tinha muito um perfil de ensino, né, e de pesquisa. Né? Gestão não, já fui coordenadora do curso, aliás, né, durante um período do curso de Engenharia de Produção da Unirio. Né? Eu sei que não é bem, não me sinto feliz na gestão, mas a gente tem que fazer dentro da universidade pública para que as coisas caminhem, evoluem, a gente tem que participar disso. Né? E nunca senti que eu tinha esse perfil extensionista, né? E aí, na verdade, projeto eu estou me descobrindo. Eu acho que eu estava errada, talvez eu não tinha encontrado o projeto assim que eu me identificasse, né? Que eu conseguisse, né, criar essa ligação da PO, que é o que eu amo fazer, né? O que nós amamos, né? A pesquisa operacional, que é essa ferramenta tão maravilhosa que contribui tanto para a sociedade, né? E mostrar para a sociedade o que é a PO. E isso tem dado um trabalho enorme, mas tem sido muito gratificante, né, conseguir isso. Eu tenho ano que vem eu vou fazer 20 anos de magistério superior, né? Há 11 anos que eu leciono, 11 não, tem menos, né? Tem 11 anos de Unirio, mas não tem isso tudo. Tenho menos de 10 anos que eu leciono PO. Né? Mas antes, como eu falei, eu dava aula de outras disciplinas. Né? Quando a pessoa sabe que você é professor, eles sempre perguntam do quê, né? E aí é muito fácil falar, eu sou professora de matemática, sou professora de economia, não precisa esclarecer mais nada, né? Mas quando você fala, eu sou professora de PO, e fica aquela cara de um ponto de interrogação, e você tenta explicar e parece que fica um pouco abstrato, né? Então, de início, Isso aí é né, uma o coisa muito projeto. interessante, né? A gente tem algumas áreas do conhecimento que parecem de outro mundo para a maioria das pessoas. Né? Então, PO é um típico. Você fala em PO, pesquisa Tipo, operacional, ninguém tem a menor ideia do que faz. Eu exato. trabalhei muito, eu
fiz especialização em um negócio que também sempre eu falava que trabalhava, o pessoal perguntava, mas o que é isso? Eu trabalhei com aviônica. Quando eu falava que eu estudei aviônica, que eu trabalhava com aviônica, ninguém tinha a menor ideia do que essa coisa significava. Quando eu vi a PO, foi a mesma coisa. A PO é prima irmã da história aí. Agora, eu tenho uma curiosidade. Quando você falou do projeto de extensão, pelo menos eu não sei, o Marcos talvez conheça, eu não vi nenhum outro projeto com esse mesmo objetivo, no sentido da PO, né? Tem muita coisa de PO para lá e para cá, mas muito acadêmico, muito fechado e tal, mas não nesse sentido. Tem a Casa da Pesquisa Operacional, que o professor Marcos toca, mas não tem esse sentido de ser um projeto de extensão acadêmico, certo, professor Marcos? Não, não. É Não é isso. bem aberto mesmo. Assim, eu acho até interessante, né? Até bacana essa ideia da Andrea, né? Porque aí ela tem, como ela falou, né? Uma extensão mesmo da academia na sociedade, né? Esse seria o melhor dos mundos, né? Que ótimo que ela teve apoio, é isso mesmo, a academia tem que chegar na sociedade, né? Eu, como também eu nem cheguei a pedir, né? Mas falei, vou fazer e pronto, vou fazer e vou abrir para todo mundo, né? E vou fazendo, vou chamando as pessoas, enfim, né? Mas eu acho até mais interessante essa iniciativa dela, porque, né, ela tem até um amparo ali. Porque é o que eu sempre falo, a gente sempre comenta no nosso grupo, né, nas nossas reuniões. Não adianta você ser um lobo solitário, né? Não adianta, não adianta. Não adianta ser uma iniciativa pessoal, tem que ser uma iniciativa institucional, né? Eu sozinho, Marcos, não vou chegar em lugar nenhum, né? Eu preciso ter uma instituição me amparando, né? Então, é muito interessante essa questão que ela colocou, Não, né? Só legal. que eu falei, vou tocando o barco e vamos ver onde que vai dar. O Euclides está sempre me ajudando, os outros professores, a gente vai discutindo e vai caminhando, Não, né? mas é bom ver que tem essa iniciativa da André. Agora, André, eu quero saber assim, você se inspirou em alguma iniciativa ou simplesmente foram aquelas suas necessidades que te tocaram e você está aprendendo ao longo do caminho? Exato, foram aquela motivação, né? Aquelas 3 motivações que eu citei aqui, né? Que me levaram a escrever o projeto. Hoje em dia eu olho o projeto e já penso em várias outras coisas que eu desejo fazer, né? Quando eu olho o que eu escrevi para público-alvo, eu olho, não, tá, tudo bem, esse público me interessa, mas não é só esse público, né? Eu quero a sociedade, eu quero divulgar a PO para as pessoas que não são da área também, né? Eu quero que eles conheçam, eu quero que outros jovens se interessam, né? Mesmo que sejam de outras áreas, que se interessam, quero conhecer mais, quero criar uma comunidade, uma rede de pesquisadores, né? Que alguém tenha uma ideia e chame outros para colaborarem, né? Para trabalhar junto nessa ideia, né? Que vai ajudar a sociedade de certa forma. Né? Então, eu não me inspirei em nenhum, né? Como eu falei, eu acho foram aqueles 3 o objetivo do projeto é divulgar a pesquisa operacional, né? E não só divulgar a pesquisa operacional, né? A gente tem o objetivo de divulgar materiais e ferramentas didáticas, que era isso que eu fazia. Quando eu criava as páginas no Facebook para a minha disciplina, era para divulgar material para os alunos da minha turma, né? Então, eu mantive esse objetivo no projeto, né? A gente tem o objetivo de divulgar videoaulas, né, nas páginas, né, e divulgar os eventos, as experiências, né? E por isso a gente, né, tem aí, conheci, né, há pouco tempo também o trabalho da Casa da Pesquisa Operacional, né, que é coordenado pelo professor Marcos e pelo professor Tiago. Então, divulgar, né, as lives, eles têm um enfoque das lives, então a gente está aí, né, são projetos irmãos, né, praticamente.
E acaba que somos vizinhos, né? A Unirio, Indo, Verdade, né? é verdade, é quase meia parede, quase geminado, é quase meia Isso, parede. quase meia parede, né? E é dar visibilidade para o que está sendo feito, né, na área, né? Então, a Casa da Pesquisa Operacional divulga lives, os eventos, a gente sempre está repostando, né? Porque um dos nossos objetivos era esse. E também divulgar os autores, né? Os autores e os seus trabalhos. Então, nos nossos posts, a gente sempre ao final, nos posts do Instagram, por exemplo, a gente sempre ao final a gente coloca referência, né? E para as pessoas saberem quem escreveu aquilo, né? Aonde está publicado, né? Para dar essa visão para quem está produzindo na área, né? Quem são os autores, né, daquele assunto, né? Então, o meu público-alvo no início eram as pessoas interessadas em PO, né? E isso incluía estudantes de engenharia, de matemática, de computação, administração, economia, né? E também profissionais dessas áreas, né? E hoje em dia, não, eu vejo que além deles, óbvio, quem estuda, quem tem interesse em pesquisa operacional, tem interesse porque gostam, porque tem identificação, eles são muito bem-vindos, é ótimo para a gente ter essa rede, como eu falei, de pesquisadores, de pessoas interessadas na área, com ideias, com projetos e que queira trocar, né, ter uma comunidade de trocas, né, mas também é divulgar para a sociedade em geral, conhecer, né, a pesquisa operacional. Então, a gente inicialmente pensava em divulgar apenas no Facebook, que foi, né, da onde surgiu a ideia, a motivação. Só que depois veio o Instagram, né? Na época eu nem tinha Instagram. Hoje a gente percebe que o Instagram ele tem muito mais visibilidade, né? No Facebook as coisas ficam um pouco perdidas. Lá no Instagram você já tem mais que um roteirinho, já está tudo bem esquematizado, né? Então a gente sente que o Instagram hoje ele pega e assim nós estamos tentando ver como é que a gente consegue atrair, né, esse público, né, que é de fora da PO, né? Como é que a gente aproxima a PO da sociedade? Como é que a gente vai tentar fazer isso? Né? Então, por exemplo, hoje a gente fez uma postagem, né, que era pesquisa operacional no seu dia a dia, né? Então essa ideia dessa postagem, ela surgiu estava na internet, vi uma notícia, né, da Folha que dizia que a Azul anunciava uma aliança com a maior empresa de transporte expresso do mundo, FedEx. E aí a gente já pega aquilo ali de uma notícia de jornal, né, e tenta mostrar, olha, o que isso tem a ver, né, com a pesquisa operacional, né, e faz um textinho ali para criar uma certa curiosidade, né, sobre essa área, né? Então a gente tem posts como você sabia, né, que a pesquisa operacional ela surgiu, né, na Segunda Guerra Mundial, coisas desse tipo para atrair, né, a atenção do público, né, ter uma linguagem um pouco mais descolada, né? E o professor Marcos falou que sozinho não vai em lugar nenhum, realmente sozinho não tem, Eu sempre falo isso. né, Até para os não, meus isso alunos do é IME, pura verdade, né? Eu nossa tenho força está no grupo. no grupo, exatamente. Então, assim, sou uma pessoa avessa a redes sociais, né? E é a minha equipe que coordena o Instagram, o Facebook, que cria arte, né? Tem um bolsista incrível, né? Que é engenheiro de materiais, o Rafael do Vale, que cria toda a arte, né? Ele que me dá sempre dicas maravilhosas, né? Então, nesse projeto de extensão, eles estão
aprendendo muita coisa, né? Muita coisa da PO que não dá para você dar na sala de aula. Eles estão fazendo pesquisa, eles estão se envolvendo com o audiovisual, né? Que está relacionado com a nossa ênfase, né? Então, a gente está unindo tudo, né? Porque um dos objetivos é divulgar as videoaulas. Depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse processo de produção desses vídeos, se puder, né? E acaba sendo para todos, né? Não só na questão da comunicação, né? Comunicação com a sociedade, a gente tem que criar uma abordagem, uma maneira de escrever, de falar, né, nesse Instagram, de forma que a gente atraia o público que é de fora da PO, né? Porque quem é da área é ótimo, né? Vai entender mais facilmente o que a gente está falando, né? Então, para tornar a PO mais acessível, né, a gente tem que ver o que a gente vai escrever, né, o que vai ser interessante publicar, né, como fazer isso, e a gente está aprendendo isso fazendo, né, fazendo ao longo do... Uma pergunta aí. Você está falando de algo, ao longo do basicamente... desenvolvimento do projeto. Você está falando basicamente do canal digital, o Instagram, né? Você está mais focado no Instagram. Vocês têm plano de ir além do Instagram? Olá. Acho que deu uma travada. Então, né? O projeto inicial era Facebook. André, deu uma travada. Ah, tá, pode continuar. O projeto inicial era o Facebook, né? Então, nesse meio tempo, surgiu o Instagram, né? Eu acho que muita gente acabou migrando do Facebook para o Instagram, né? Então, depois que a gente colocou mesmo, de fato, o projeto nas páginas, criou as páginas do projeto no Facebook e no Instagram, a gente percebe que a visibilidade é maior no Instagram. No entanto, o projeto ele tinha a pretensão de criar um site, né? Nós usamos o YouTube para colocar as videoaulas, mas ainda não está aberto, a gente não tem um canal do YouTube aberto, tá? Estão todos como não listados, então vai ter acesso por enquanto, quem tiver o link para assistir às aulas, é uma coisa que a gente ainda precisa ver se vai ficar aberto, se vai ficar, né? O foco seria, né, essa rede social, que seria o Instagram, o momento, e o Facebook. Né? Futuramente, que a gente já amplie para um site ou para um canal no YouTube. Né? A princípio, a gente vamos começar devagar. Legal. Marcos, vocês... Bom, a Casa da Pesquisa Operacional é exclusivamente YouTube e tem um site, certo? Temos um site, né, que é www.casadapesquisaoperacional. Já não me lembro se é .com.br ou só .com, acho que é .com. Né? Temos um site, lá diz quais são as atividades, né, da comunidade, o canal no YouTube, né, um perfil lá no Instagram também, de vez em quando eu coloco alguma coisa lá e estou avisando sobre a... Mas, diferentemente da Andréia, eu não uso... A abordagem é outra, né? Por isso que eu acho interessante essa complementaridade, porque eu não crio conteúdo para o Instagram, né? Eu só uso o Instagram como um veículo para divulgar as atividades das lives, dos convidados. Então, se você observar lá, eu não tenho, né, nenhum conteúdo específico falando de grafo, falando... Eu tão somente recebo as artes da minha design, né, das lives e tal, e jogo lá no Instagram para o pessoal saber o que vai acontecer. Né? É só um veículo de divulgação, né? Porque o quente mesmo é a nossa reunião no Zoom, né? Ao vivo, pelo YouTube e tal, é ali que o clima fica mais... Né? É ali que rola o burburinho do grupo. Né? E aí, assim, eu acho super... eu fico muito feliz, né, de ver essas iniciativas, né, como a Casa da Pesquisa Operacional,
Pesquisa Operacional para Todos, da Andréia, professor Euclides agora tocando o POcast, que o objetivo é exatamente esse, né? A PO ir ganhando corpo, se capilarizando, porque já passou da hora da PO, já passou, mas há muito tempo, né? E se você for ver lá no Reino Unido, né, a OR Society é super ativa. Eu vou até fazer no final do ano, vai ser a live de encerramento, explicando sobre a OR Society. Se você entrar lá no site da sociedade, né, de pesquisa operacional lá do Reino Unido, são 1000 cursos diferentes, palestras, aí tem atividades para membros, tem para não membros, tem parceria com empresa. Olha, você se perde dentro daquele site de tantas atividades, né? E não está, e tem assim como a Andrea falou, né? É para a comunidade mesmo, em geral, qualquer um pode participar, quer dizer, não é um grupinho fechado, não é sabe? Então, assim, eles são super ativos e qualquer pessoa do mundo pode participar, pode se tornar membro, pode. Então, eu acho muito legal, né? Mas só que praticamente a PO surgiu lá, né? Patrick Blackett, lá com o grupo dele, né? Durante a Segunda Guerra. Então, naturalmente, que eles estão muito mais avançados do que a gente, né? Mas aqui também nós já temos um tempo com o PO também, né? A PO começou a ganhar uma força legal ali na década de 60, no ITA, né? Depois, na década de 70, a Marinha mandou um grupo de pesquisadores lá para a Naval Postgraduation School, em Monterrey, aí trouxe esse conhecimento também. Então, quer dizer, não justifica, né, a sociedade brasileira não lançar mão desse conhecimento. E quanto mais iniciativa nós tivermos como essa, melhor, né? É isso mesmo. Se cada professor fizer um grupinho, nós vamos criando essa rede que a professora falou. A ideia é justamente essa. Excelente. E o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado os posts da professora Andréia no Instagram, e estou achando muito legal, porque eu já vi várias outras áreas fazendo o mesmo tipo de post, Andréia, de conteúdo de maneira simplificada, palatável para a pessoa comum. Isso claramente vai se complementando com o que está sendo feito na Casa da Pesquisa Operacional, por exemplo. Agora, sobre as videoaulas. O que a gente podia falar sobre o que vocês estão fazendo nas videoaulas? Então, a ideia era a gravação de aulas, né? Porque um dos fatores que me levou, né, a escrever o projeto era o fato dos alunos quererem gravar as minhas aulas. Então, né, eu tive o desejo de criar as videoaulas, mas eu pensei no projeto finalzinho de 2019, ou seja, foi escrito antes da pandemia, né? E ele foi aprovado em início de fevereiro e veio a pandemia, né? E as universidades fecharam e o projeto estava aprovado com bolsista e nós voltando, né? Com a ideia de voltar no modelo remoto, né? E eu pensando como seria oferecer as minhas disciplinas de PO1 e PO2 nesse modelo remoto com uma criança especial em casa, né? Como é que seria isso? E aí, né, eu tinha um projeto que, na verdade, foi o que permitiu que eu conseguisse oferecer os meus cursos. Então, o período que a gente estava organizando para voltar no modelo remoto, né, eu fazia as gravações. Então, essas gravações são das minhas aulas organizadas em slides ou não, por exemplo. Tem aula que eu tive que aprender como é que eu ia gravar a execução, executando na mão o algoritmo simplex, por exemplo, né, fazendo à mão gráfico, né, para resolver um problema de programação linear. Então, foi uma correria, porque eu tinha que esperar meu filho dormir para conseguir gravar as aulas. Então, essas gravações ocorriam de madrugada, exausta. As videoaulas dos cursos de PO1 e PO2 estão todas gravadas, o curso inteiro está todo gravado. Uma coisa ou outra eu tive que
reduzir, né, ou apresentar de uma outra maneira, né? Mas a maioria do curso foi feita, né? Tive uma certa resistência. Os bolsistas sempre pediam: professora, aparece no vídeo, e eu sou muito tímida e resisti a isso quanto pude. Então, Você é tão tímida quanto o Marcos? mas Não tenho nada de tímido. porque o Marcos não tem nada. Tem nada, esse daí não tem. Isso é um astro das câmeras. O Marcos se sente super à vontade, eu sou o contrário, né? Então, assim, tem um conteúdo de PO1 e PO2 do curso da Unirio, e futuramente a ideia é ir melhorando essas videoaulas, né? Então, assim, não tem a qualidade que eu desejava, que eu imaginava, porque era um projeto pré-pandemia e ninguém esperava o que iria acontecer, né? Mas, graças a Deus, eu consegui executar o projeto num tempo... acabou que foi menor do que eu imaginava, né? Porque tinha que sair o curso, então teve que sair as videoaulas. Eu imaginava ter mais tempo para produção, para preparar o ambiente, né? Para gravar, um ambiente adequado para gravar, fazer um roteiro bonitinho, né? E não foi possível, né? Então, diante dos recursos que eu tinha disponível, né, ficou bom, né? E é isso que me permitiu oferecer. Já a gente está no 4º período remoto, se eu não me engano, né? 4 períodos remotos da disciplina de PO, né? Da Unirio, né? E é isso que tem gravado, que vai começar a ser disponibilizado já nas páginas. Muito bom. É legal a gente ter todas essas variedades de forma de apresentação de conteúdo. O que a gente vê, por exemplo, na Casa da Pesquisa Operacional é uma festa, na realidade, porque, né, a gente vai conversando, e a coisa vai andando e apresenta, e tem a parte técnica, né? Oi? Pois é. Quando não fica infinita também, né, Marcos? Às vezes, quando entra o Às vezes tem o professor Éder Éder, Cassetari, a gente vai até 1 da manhã. às vezes o negócio vai embora que vira um happy hour pesado, às vezes. Mas é interessante, porque você vai trazendo comunidade para conversar sobre vários temas e tem surgido todo tipo de coisa lá. E o que é interessante também que eu tenho visto, é uma coisa que eu gostaria de abordar contigo também, André, é o envolvimento dos estudantes, né? O Marcos tem trazido bastante envolvimento dos estudantes dos grupos de pesquisa dele, pessoal da pós-graduação, principalmente, né? Mestrado, doutorado, mas eu soube que você tem conseguido envolver também alunos da graduação. Como é que tem sido esse trabalho com os estudantes da graduação para, por exemplo, fazer artigos e produzir conhecimento? Infelizmente, lá em Rio, a gente não tem uma pós-graduação, né? Então, os alunos, a gente faz o trabalho de orientação de TCC, quando eles procuram a gente, né? Quando se identifica com a disciplina, né? E tem também alunos de iniciação científica, tem alunos de monitoria, né? Então, os meus alunos são alunos de graduação, né? E a identificação surge na disciplina, né? Durante o curso de PO, né? E aí eles, né, se interessam, parece uma bolsa de iniciação científica, eles, né, se candidatam, ou aparece uma bolsa de extensão, que foi esse caso, eles se candidatam, mas especificamente trabalho de conclusão de curso é que a gente consegue, né, gerar algum tipo de produção, né, além daquelas exigidas pelos projetos, né? Então, E já é eu um já tive... sucesso, né? Se do TCC virar um Sim, artigo, já é sim, um sucesso absoluto. exato, já é um sucesso, né? Tenho tido excelentes alunos, né? O Tiago, por exemplo, Tiago Ribeiro, ele foi o meu aluno de iniciação científica. Na iniciação científica, a gente teve uma publicação no SBPO, na iniciação científica,
Aí. Já saiu uma publicação, né? E depois ele virou meu monitor e escreveu o TCC comigo, né? Que o professor Marcos nos deu a honra de participar da banca, né? E ele fez um trabalho bacana que gerou também um artigo no SBPO desse ano que ele publicou, né? Então, que não tinha nada a ver com o trabalho de iniciação científica dele, aliás, né? Na iniciação científica ele trabalhou com DEA, né? Análise envoltória de dados, né? E já no DEA, lá na TCC... Unirio? Não, lá ninguém dá. O Estelita não oferece essa disciplina, né? Ele acaba não está contemplado em nenhuma das nossas disciplinas, 10. Porque realmente era do meu projeto. Eu tinha um projeto, não está na graduação. Né? Eu tinha, na época da iniciação científica, um projeto que tinha o objetivo de aplicar técnicas de PO à cultura, né? E aí foi desse projeto de pesquisa que surgiu a ideia da iniciação científica. E aí o Tiago acabou executando tão bem o projeto que a gente conseguiu gerar esse artigo que foi publicado no SBPO. E o TCC dele, que acabou que ele já estudou, né, a questão de problemas de roteirização de veículos, né? Ele usou uma heurística, né, de Clark White para economizar, né, o custo com o transporte dos servidores da Unirio, né? Um trabalho bem difícil, né? E que gerou frutos, né? Bacana. E tive outros alunos que de lá, né, também publicaram, né? A Daniele, por exemplo, ela na época ela fez um estudo de caso na própria empresa, usou um problema do transporte e conseguiu uma economia enorme na fabricação, no custo de fabricação, né, de cosméticos na época. Esse trabalho também gerou um artigo, né? Ela atualmente está fazendo mestrado na COP, né, no UFRJ, e teve o Marcos, né, que usou também pesquisa operacional para... E também tivemos 2 artigos, na verdade, né? Um no Enegep e outro no CIMEP, se eu não me engano, né? Frutos do TCC do Tiago. Então, assim, os alunos acabam, né? Eu consigo, né, trazer os alunos para mim, né? E durante o TCC, quando o TCC é bom, a gente consegue, né, tirar uma publicação daí. É o que é, né, Marcos? Uma coisa que merece um destaque, que é trazer estudante de graduação para fazer essas coisas, como você disse, não é uma tarefa fácil, não. É difícil. Não, é difícil porque não é que eles são incapazes, não é isso, não se trata disso. É que eu acho que falta-se um pouco de maturidade, né? Eles ainda não têm aquela maturidade para entender por que aquilo é importante, né? Uma vez um aluno me perguntou assim, falou, o senhor fala aí de artigos, não sei o quê. Mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar dinheiro com artigo? O que eu vou ganhar se eu escrever? Eu falei, cara, não vai ganhar nada. Né? Assim, pela pergunta, né? Eu falei, porque é até difícil de você mensurar, né? O que eu tento explicar para eles, aí, mas isso faz muitos anos já, né? Então, aí é uma questão que eu já me debrucei, né? Depois que ele perguntou, falei, não posso ficar respondendo que não vai ganhar nada, né? Tem que ter alguma coisa, né? Então, é porque ele me pegou desprevenido, né? Os primeiros me pegaram desprevenido. Porque você não ganha mesmo dinheiro, né? Mas, quando o aluno ele escreve, né? O jovem pesquisador ele escreve um artigo, ele me comunica uma série de skills que, de outra maneira, eu não teria como avaliar, né? Quer dizer, eu vejo que ele tem um olhar, como o exemplo do aluno da Andréa, né, o Tiago.
ele me mostra que tem um olhar analítico, né? Porque ele olhou um problema, ele consegue identificar que existe um problema e qual é o método capaz de resolver aquele problema. Então, quer dizer, ele não precisa me dizer isso numa entrevista ou num currículo. Ao pegar o artigo dele, eu já deduzo que ele é capaz de... Ele tem um olhar analítico, né? Sabe escrever, né? Quer dizer, isso é uma competência fundamental, principalmente para o engenheiro, né? A vida inteira vai ler manual, vai fazer relatório. Então, quer dizer, é um cara que eu sei que sabe escrever, né? Sabe falar, sabe se comunicar, né? Apresentar uma ideia, defender uma ideia. O engenheiro também, eu sempre brinco com ele, já falo, cara, o engenheiro é um vendedor de sonhos, né? Ele chega ali, não, pode investir 10 milhões que você vai ganhar 100 milhões. E você tem que convencer o cara a te dar 10 milhões para o projeto, sem ter garantia quase nenhuma, né? Então, o engenheiro é um vendedor de sonhos, né? Então, essa que é a questão. Quando o aluno, né, o jovem, ele escreve um artigo, ele me comunica, por isso, quando vira e mexe, eu preciso contratar alguém lá na Marinha. Se tem um cara que tem artigo e outro que não tem, eu não penso duas vezes, eu pego o que tem. Porque o cara que eu vou contratar, eu preciso que ele tenha capacidade analítica, eu preciso que ele saiba escrever, eu preciso que ele saiba se comunicar, e o artigo me diz tudo isso, né? Bem, eu parto do pressuposto que foi realmente ele que escreveu, né? Mas o artigo me comunica isso. Então, quer dizer, eles não têm, o que eu estou falando é que, às vezes, eles não têm a maturidade suficiente para avaliar isso, né? E quem está vendo o artigo dele está avaliando esses aspectos, né? Bom, André, a gente já está quase chegando no final. Eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre se você já tem alguns planos, alguma ideia dos próximos passos, o que você pretende fazer no ano que vem, né, 2022, um ano, esperamos, mais otimista? Né? Esperamos que 2022, né, a gente consiga começar de fato normal, né, um novo normal. A ideia é continuar tocando o projeto, quanto mais alunos participando do projeto, melhor, porque a gente vai conseguir gerar mais conteúdos de melhor qualidade. Hoje em dia a gente tem o objetivo de fazer pelo menos 2 ou 3 posts semanais, né, porque é o que dá para a gente fazer no momento, porque, né, todos os posts envolvem um trabalho de pesquisa, de edição, de construção mesmo, né, daquele post e para divulgar, né, para estar pronto para ser divulgado nas páginas. Então, hoje, com a equipe que eu tenho, é isso que eu consigo fazer, né? À medida que a equipe for aumentando, a gente consegue, né, oferecer mais conteúdos, né? E a ideia é atrair, né? A gente ter, de fato, uma rede, né, de pesquisadores da área, né, que possam usar essa ferramenta incrível que é a pesquisa operacional, que ela tem o potencial de influenciar na vida de todos, né, na economia, na saúde, né, na segurança, né, Marcos, professor Marcos da Casa da Pesquisa Operacional, recentemente, né, fez uma live, né, que mostrava o uso da Coronel pesquisa Basílio, operacional. subsecretário de Incrível polícia. aquela live, né, e divulgar, né, os nossos pesquisadores, né, divulgar os eventos, o que a gente está fazendo, né, alguém ter uma ideia e sugestão também, a gente aceita, né, sugestão de publicações que a gente possa fazer. Eu acho que o meu projeto ele dá uma complementada no projeto da Casa da Pesquisa Operacional, e o objetivo de ambos é o mesmo, é divulgar a pesquisa operacional, né? Só que a gente faz um pouquinho de forma diferente, né? Então, a ideia é dar continuidade a esse projeto, né? Inicialmente, a gente quer amadurecer, né, as redes para depois evoluir, né, para
um outro canal ou não, talvez a gente fixando a rede, depende, a gente vai ver o que vai ser legal fazer, né? Porque talvez não precise criar um canal no YouTube, porque já tem o canal da Casa da Pesquisa Operacional, né? Vamos ver, a gente vai avaliando, né, à medida que o projeto está sendo tocado, né? Mas, a princípio, a gente quer amadurecer o projeto, né, e construir essa rede e divulgar a pesquisa operacional, porque, como disse a minha aluna Daniele, né, a minha aluna, a pesquisa operacional é vida, né? Então, é levar, né, essa área incrível, né, fazer com que mais pessoas, né, conheçam e se interessem pela área. Né? E se as empresas também quiserem, né, usar o nosso espaço para divulgar vagas, né, de estágio, de empregos, trainee, né, o que for, também nós estamos abertos para isso também. É uma questão interessante, hein, Euclides, que a professora colocou, quando ela falou, né, que assim, a capacidade que ela tem hoje de produzir é 2, 3 vezes por semana. Assim, interessante esse aspecto, porque produzir conteúdo dá muito trabalho. Muito trabalho, né? Ontem eu estava começando a preparar a apresentação lá da Our Society. 1h da manhã, eu terminei de dar aula, era 8h da noite, fiquei até 1h da manhã e fiz 3 slides, 4 slides, né? Então, dá muito trabalho, é muito cansativo, é muito, né? Então, assim, as pessoas, quando vêm lá no Instagram, lá do, né, Pesquisa Operacional para Todos, falam, que bonitinho, que interessante, só vê a ponta do iceberg, né? Não vê todo o trabalho de pesquisa que houve por trás, né? Ali montar aquela arte, né? Um espaço pequenininho, conseguir colocar toda a informação pertinente. Isso dá muito trabalho, né? Um trabalho que não aparece, um trabalho invisível, né? As pessoas só veem lá, que bonitinho, né? Então, assim, como eu falei, eu acho que toda iniciativa é válida, quanto mais pessoas tiver, melhor, né? Divulgando a PO, a ideia é exatamente essa. Né? E tem outra questão também, às vezes a pessoa fala assim, né? Bota o vídeo, faz o site, como se fosse, né? Tudo leva tempo, custa dinheiro, né? E a gente não tem apoio de ninguém, né? É o que eu sempre comento, né? É um maluco e uma ideia na cabeça. É um maluco, um monte de maluquinhos seguindo um malucão e uma ideia na cabeça, só, e boa vontade, né? Quer dizer, você não tem computador, você não tem dinheiro, não tem recurso, não tem, né? Às vezes vira um ou outro no software que a gente desenvolve lá no IME, né, e tal. Professor, aqui dava para o software ficar mais bonitinho, dava para fazer uma análise de sensibilidade. Eu falo, dava, né? Mas só que, eu pago R$500 do meu bolso para o HostGator, para hospedar o site, né? Aí pago, mas não sei quanto para o domínio. São mais de 20 softwares diferentes. E cada domínio, R$50, R$60. Só aí já foi R$1.200 do meu bolso, né? E por aí vai, né? Então, quer dizer, além de dar trabalho, ainda tem um custo envolvido, que as pessoas também não sabem, né? Então, quer dizer, é aquela história, né? A professora André, eu já vi que é mais uma, né? Que é um maluco, uma ideia na cabeça. Não, eu vou fazer porque eu acho que é importante e vai sair. Vai sair porque eu quero. Perfeito, professor Marcos. É exatamente isso. É Fundação Mão no Bolso, né? A gente, para tocar o projeto, né? O projeto está institucionalizado na Unirio, que me dá o apoio pagando a bolsa do bolsista, né? Eu tenho bolsista e acabou. Né? Todo o resto, né, é Fundação Mão no Bolso. Então, sobre o futuro do projeto, vai depender muito de onde a minha mão conseguir alcançar, né? De financiamento. Inscrição, né? De aluno no SBPO. Isso. Né? Aprovou o artigo, aí você vai falar para ele, olha, a faculdade não tem recurso, você não vai apresentar. Perfeito, não tem nada como, mais frustrante do que isso, né? Ele sentou, escreveu, pesquisou,
teve o artigo aprovado e a gente vai dizer que ele não vai apresentar? Não, sem condições, não. Eu já Nunca, perdi as jamais. contas de quantos alunos eu já paguei do meu bolso. Eu já deixo ali 5, 10 mil reais por ano só para pagar a inscrição de aluno em congresso. Porque eu já sei que ele não tem condição e a faculdade não vai pagar. Né? Então, é minha questão de acreditar na causa. Né? Isso aí me faz voltando aqui, já que a gente está terminando, ao início, quando a Andrea falou de algo muito legal, que foi a PO, a produção em geral, com cultura. Na cultura é a mesma coisa, quase. Na cultura ainda tem talvez algum subsídio, mas mesmo assim, quem quer fazer a sua peça de teatro, o seu filme, tem que correr atrás, e não é fácil também, né? Então, acho que nós estamos aqui mais ou menos no mesmo ambiente de dificuldade financeira. Não é fácil. Mas, se você fizer um churrasquinho ali, um pagode com uma cerveja, surge dinheiro de tudo que é lugar. Agora, se você quer produzir cultura, se você quer botar o garoto para estudar, aí é burocracia, tem que preencher relatório, tem que justificar para não sei quem, tem que... Olha, é um inferno. Aí não anda. Mas, né, como o professor Simões sempre fala, eu não inventei o mundo, eu só vivo nele. Então, temos que tentar alguma coisa. Que tá aí. Exato. Andréia, para finalizar, o que você deixa de mensagem aqui para os nossos ouvintes e espectadores do POcast? Eu quero agradecer novamente o convite para poder divulgar, né, o meu projeto, né, Pesquisa Operacional. Então, eu gostaria que vocês seguissem as nossas páginas, né, no Facebook e no Instagram, que é Pesquisa Operacional para Todos. Está sendo tudo feito com muito carinho, né, para divulgar essa área incrível, sensacional, que é a PO para a sociedade. Valeu, Andréia. Muito obrigado. Marcos, obrigado por ter vindo aqui também. E até a próxima, hein? Até a próxima. Até mais. Boa noite, até o próximo POcast. Até a...